porque o Ferreirão, ele é um jogador que se trata de um ativo importantíssimo, tanto no que tange a parte desportiva, que é o quê? É o cara entrar em campo, jogar, corresponder, fazer gols, dar passes, ser um jogador importante para o grupo, como também na parte financeira. E os últimos tempos surgiu aí a preocupação, né? Surgiu aí o drama relacionado a... O São Paulo tem lá a remuneração do menino relacionada a R$ 23.000, a multa no Brasil é de 2.000 vezes isso, então a gente tem lá 46 milhões de reais. Aí eis que surge o Cruzeiro, né, com o Matos, que adora fazer isso, já tinha tirado o Estevão, já tinha pegado o Vitor Roque, agora queria dar o pulo do gato no Ferreirão. E tem também o grupo City, que é o do Ferran Soriano, que eu também comentei com vocês aqui, quando todo mundo falava Botafogo e Palmeiras. Eu esclareci para todo mundo, até com exclusividade essa informação, porque estava todo mundo falando do Palmeiras e do Botafogo, e eu falei que não. O interesse dos outros clubes eram do Red Bull, que tem essa conotação de investimento, e o próprio Grupo City, que também tem esse foco. Ambos os grupos chegaram com o São Paulo por terem uma boa relação decente. O Cruzeiro chegou de uma forma mais agressiva, diretamente relacionada ao staff do jogador, que, como eu já tinha falado para vocês anteriormente, relacionado a isso, tanto a família do jogador, quanto o próprio jogador, quanto o staff do jogador, eles têm uma cabeça diferente de alguns outros. Muitos outros veem uma oportunidade financeira e automaticamente falam: foda-se, eu quero ir embora, eu quero grana, eu quero meter o pé, me vende aí, eu não quero ficar mais aqui, quero ir embora, tchau. Isso acontece com muita gente. No caso deles, especificamente, o que eu soube foi, é uma questão inversa. Olha, precisamos corrigir aqui o salário, precisamos ajustar isso. Sim, houve um crescimento nos últimos 3, 4 meses do Ferreirão, desde que ele assinou o contrato de renovação com o São Paulo de formação, que é até 2028, mas ele precisa de uma valorização, até porque agora ele faz parte do grupo profissional, está jogando bem, entra nos jogos, recebe atenção e o principal, quando entra, quando joga, muitas vezes até como titular, ele vai muito bem e se mostra ser um jogador interessantíssimo do ponto de vista campo e do ponto de vista grana. Então, óbvio que o São Paulo está fazendo esse processo, e a matéria de hoje ela está diretamente correlacionada a este fator. A renovação do contrato dele até 2029, como eu tinha falado para vocês antes, a tentativa é de renovação quadriplicando o salário dele, ou seja, a multa iria para mais de 160 milhões de reais, e aí para o mercado interno. Para o mercado externo, ela segue lá na faixa dos 370 e pouco, 400 milhões, é um valor extremamente relevante. Acho que a preocupação não é nem do mercado externo, porque se alguém fala, eu vou te pagar 300 milhões de reais, acho que é indiscutível que por mais que por melhor jogador que ele seja, neste momento ele é muito jovem ainda, se realmente surgisse isso. O que é totalmente improvável, né? É muito mais provável que se negocie o valor de venda e o São Paulo trabalhe em cima disso. De todo modo, o São Paulo, para quem tem dúvidas, tem 80% do negócio, o São Paulo tinha 65%. No final do ano, além de renovar o contrato dele, o São Paulo comprou mais 15% dos direitos do Ferreirão, pagou 600 mil reais, ou seja, ficou baratíssimo no final das compras, a compra dos direitos. O São Paulo comprou os direitos junto ao Bahia e ao Boa Vista, do Rio de Janeiro, e fez inclusive uma parceria com o clube, cedeu inclusive recentemente o Matheus Manso, que estava fora dos planos do Sub-20, e um outro menino que eu esqueci agora, se eu não me engano, é um meio-campista também, agora esqueci. Não estou lembrando honestamente. Depois eu pego para vocês aí para puxar de cabeça. O São Paulo mandou dois meninos que estão jogando com o Boa Vista na Série D para ganhar experiência, para terem aí uma bagagem maior, para conseguirem crescer profissionalmente, terem mais oportunidade de jogar e desenvolverem o futebol deles, já que em Cotia eles não teriam muito espaço e nem no profissional de São Paulo nesse momento, pela avaliação da comissão técnica do São Paulo, tá? Então a situação do Ferreirão muito calma nesse momento, pelo que eu soube, avançando muito bem. O São Paulo formalizou a proposta. O staff dele, óbvio, que vai retornar com algum tipo de pedido a mais, com algum tipo de ajustamento, o que é justo, isso é normal dentro de qualquer negociação. Vai de um lado, vai do outro, contra a proposta daqui, contra a proposta ali, mas existe uma boa vontade, como eu falei para vocês. E quando existe uma boa vontade, quando não é um sangramento, quando não é uma exigência, quando não é a faca na jugular, a gente sabe que é uma situação completamente diferente. A relação,
a forma das coisas acontecerem. Lembrando que o São Paulo renovou com muitos meninos nos últimos tempos. A gente vem falando de vários garotos renovando. A gente tem aí o Matheus Alves, a gente tem o Henrique Carmo, a gente tem o Rian Francisco, o próprio Ferreirão tinha renovado. São muitos meninos que o São Paulo aí não vem perdendo mais os meninos que o São Paulo realmente tem interesse, vê que é um potencial gigantesco que o São Paulo quer manter, como eu falei, tanto para utilização interna para campo, quanto para valorização externa depois, quando você fizer uma venda, são as opções do São Paulo que o São Paulo vislumbra daqui para frente. Uma pena que outros não tenham tido melhor sorte, como por exemplo, a gente poderia estar utilizando agora o Hugo, que lesionou na final da Copa São Paulo, e, por exemplo, o William Gomes, que a gente sempre fala, que no final das contas, no meu ponto de vista, o garoto ainda vai estourar, é um menino muito novo, é muito jovem. Eu, particularmente, acho que esse time do São Paulo, neste formato, nessa configuração, seria absolutamente perfeito para nós que as coisas acontecessem. Inclusive, outro dia surgiu até uma polêmica de quem seria melhor, quem seria mais útil, qual dos dois jogadores, William Gomes ou Ferreirão, por exemplo, na ponta, é melhor jogador. Muita gente achou que discordou de mim. Eu acho o William Gomes, com certeza, na minha opinião, né, o mais jogador, ou está mais pronto. Não sei até que ponto eles vão chegar. Acho que o William Gomes é mais finalizador, é mais agudo. O Ferreirão acho um jogador mais de construção, apesar dele fazer seus golzinhos de vez em quando, mas ele é muito importante, principalmente no setor de marcação. Ele acaba ajudando muito o setor defensivo do time, isso para mim faz uma diferença grande. Então, olha aqui meu golezinho de café, para a gente seguir para os outros assuntos. Também perguntaram para mim, que sempre perguntam, Zanqueta, como está o papo do Alan Franco? O Alan Franco está avançando a negociação junto com o Pablo Maia. É uma das principais prioridades do São Paulo para as renovações deste ano. Essas duas negociações, Pablo Maia e Alan Franco, elas estão junto com a do Ferreirão, são prioridades que o São Paulo tem, são negociações que o São Paulo faz questão de resolver o mais rápido possível. Claro que são diferentes do Ferreirão, né? A gente está falando de montantes completamente distintos, a mesma coisa do Pablo Maia. Pablo Maia também tem contrato, então não há uma pressa tão grande. Eu acho que o caso mais urgente de renovação, o caso mais emergencial mesmo, é o do Ferreirão, que está sendo assediado no mercado, e o do Alan Franco, que tem contrato somente até o final desse ano. E o São Paulo está aí esperando, pleiteando com o staff dele para ver a melhor forma de deixar o jogador feliz, que ele merece um reconhecimento sim, se tornou titular, acho que ele é fundamental, uma liderança dentro do grupo do São Paulo. A gente achou que fosse sofrer muito com a ausência do Beraldo, por exemplo. Aí a gente, não temos zagueiro canhoto, não temos isso, temos aquilo. E o Alan Franco foi uma grata surpresa desde o ano passado, mantendo um bom futebol esse ano. Vem mantendo uma regularidade. É um xerifão nosso, é um jogador que a gente gosta, tem carisma. É um jogador que se adaptou ao grupo, é querido, trabalha bem com todos os outros jogadores. Teve até um episódio recente do André Silva, já corrigiram, já se explicaram, já falaram, já se manifestaram sobre esse assunto. E o Alan Franco é crucial nesse elenco do São Paulo. Não dá nem para imaginar, não dá nem para sonhar que a gente possa perder um jogador desse ao longo da temporada, mesmo que seja para a próxima época. A gente não pode nem imaginar acontecer isso. É uma das prioridades do São Paulo. Está aí em andamento, mas como eu falei, diferente do Ferreira, a gente envolve montantes diferentes, valores diferentes. O Alan Franco sempre assediado pelo mercado, entra muitas coisas, gatilho, luva, bônus, e o São Paulo tem um problema, né? O São Paulo não tem grana. Então o São Paulo tem dificuldade até na negociação de jogadores para oferecer renovação, para oferecer salário, para oferecer gatilho, para oferecer aumento, para oferecer bônus, para oferecer premiação, tudo é uma dificuldade. Luvas, marco de luva, pagamento imediato, tudo isso interfere na negociação com o cara. Então não é só simples falar assim, vem cá que eu vou te dar o que você quiser. O São Paulo mudou. O São Paulo, desde o final do ano passado, vem controlando mais o dinheiro, todo mundo sabe disso. É o que a gente sempre fala: FDIC, controle de governança, cabresto financeiro, organização de gasto, não gastar dinheiro para contratar ninguém. Sempre que fizer as negociações o mais enxuta possível, priorizar a categoria de base. Mas o caso do Alan não tem o que fazer. O caso do Alan tem que fazer esse processo, tem que fazer esse investimento, mas sem fazer uma ruptura da folha, um estouro da folha salarial de São Paulo. Recentemente a gente já renovou também.
com o goleiro Rafael. Tranquilo? Então, essas são as questões de renovações que eu tinha para falar para vocês. E aí, entro no outro assunto, que é o assunto do Marcos Antônio. A última informação que eu tive de ontem é que o Marcos Antônio quer ficar no São Paulo. Ah, mas isso não é novidade, a gente já tinha dito. A última informação e a novidade é: o Marcos Antônio está participando do processo, junto com o staff dele, junto à Lazio, para conseguir a renovação do empréstimo. Então, o Marcos Antônio está se colocando, como, por exemplo, outros jogadores já fizeram. O Wendel, quem mais recentemente? O Wellington Rato, eu não me lembro agora quais outros jogadores. O próprio Oscar também se manifestou para vir. São atletas que se posicionaram, são atletas que se disponibilizaram, são atletas que enfocaram em querer ficar no São Paulo, a vir jogar no São Paulo, e com a vontade deles, isso tem a sua relevância, isso tem o seu peso, porque na hora da negociação junto com o clube, na hora da negociação junto com todos os envolvidos no processo, existe uma predisposição de que a coisa aconteça. Diferente do nosso amigo Caio Paulista, que tinha o interesse de ficar, mas quando o empresário apresentou uma proposta financeira mais robusta, uma outra perspectiva, ele falou: não, beleza, vou topar, vamos lá, eu vou para o Palmeiras, vou lá para o rival. No caso do Marcos Antônio, ele insiste, ele reforça o desejo de ficar no São Paulo, e isso tem o seu peso, isso tem a sua relevância na hora da negociação. Então, essa informação é o que eu agrego e somo nos assuntos que a gente sempre fala. Existe uma forte tendência da manutenção do Marcos Antônio para, pelo menos, o segundo semestre, mesmo que o São Paulo tenha que fazer um aporte de dinheiro, seja ele qual for, para estender o contrato de empréstimo dele e depois ganhar mais fôlego para a negociação para o primeiro semestre de 2026. Mas daí o São Paulo vai ter que sangrar de alguma forma. Eu acho muito, pelo que eu estou sentindo, é quase impossível que o São Paulo consiga estender o contrato de empréstimo dele por mais de um ano. A tendência mesmo são 6 meses, né, que é a extensão desse contrato até o final do ano. E tem também o agravante do Marcos Antônio jogar. Marcos Antônio que tem aí, até o momento, 6 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Você tem um limite de 8 para você poder jogar, se eu não me engano. Se eu não estiver errado, são 8 que você pode jogar. Você só quando joga a nona que você estoura. Então, isso permite que os jogadores troquem de clube. Na Copa do Brasil e na Libertadores da América, na Libertadores da América você pode trocar de clube depois que você sai da fase de grupos. Na Copa do Brasil, se eu não me engano, é que não pode mais fazer a mudança de clube, você não pode atuar por outro clube para poder fazer. Mas o Campeonato Brasileiro é o que tem o maior volume de jogos. Acho que qualquer clube nacional que queira ficar com ele, a gente tem essa prerrogativa. Se o Marcos Antônio jogar mais 2 jogos, fatalmente fica claro que ele não pode mais entrar em campo por nenhuma outra equipe. E isso, óbvio, dificulta. E o Marcos Antônio não está se colocando contrário, nem o staff, a que ele jogue essas partidas e que ele consiga desempenhar e fazer isso tudo para os próximos jogos do São Paulo. Acho que contra o Palmeiras ele deve ser titular, muito provavelmente nesse jogo da Arena Barueri, até porque o Maia, duvido que vão colocar o Maia para voltar exatamente no gramado sintético. E a gente sabe que tem o Luan, que não foi relacionado para nenhum jogo. Também acho que o máximo que o Luan vai acontecer é ser relacionado, mas provavelmente o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Alisson voltem a ser os 3 principais jogadores utilizados no setor de meio de campo do São Paulo para essa partida contra o nosso rival no domingo na Arena Barueri.